Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe aqui no telão. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Esse é um texto muito interessante, assim, que o próprio Deus, que é o próprio o quê, gente? O próprio Deus, fala comigo, o próprio Deus. O próprio Deus, o que Ele quer? O próprio Deus da paz o santifique inteiramente. E o que é ser inteiro na perspectiva de Deus? Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, ou, noutra tradução, perfeitos, saudáveis, noutra tradução, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, e Deus é fiel, e Ele vai fazer. Deus é fiel, e Ele vai fazer. Esse texto me faz pensar, e esse é a proposta, durante esse mês, a gente falar sobre emoções, sobre nossas emoções, emoções saudáveis. E eu acredito que não é um assunto que a gente vai ouvir sempre. Quem sabe o que você escuta mais dentro de uma igreja é sobre vida espiritual, não é? É o convite para crescer espiritualmente, é o convite para investir espiritualmente. Está errado? Tá. Porque a Bíblia não nos leva apenas a cuidar do nosso espírito, a Bíblia nos leva a sermos saudáveis no espírito, na alma e no corpo. E tem muita gente, e eu tenho muito cuidado quando prego, generalizar, pode não ser você, mas tem muita gente que investe na vida espiritual, mas as emoções estão fragalhas. As emoções são totalmente desequilibradas. As emoções estão completamente partidas. E deixa eu te falar, o assunto aqui não é sobre depressão. O assunto aqui é equilíbrio nas emoções. Não, pastor, eu não tenho problema de depressão. Não tem problema de depressão, mas é irritado. O cara buzina, já desce e já quer brigar com o cara. Entendeu? 6 horas da manhã, já fica estressado. Meio-dia, está perto de morrer. Não, pastor, não tenho problema de depressão. Não tem um problema de depressão. Mas qualquer problema de 0 a 10, que o problema é 4, para ti é 8. Você está alguma coisa errada. Está alguma coisa errada. As emoções aqui, daqui a pouco é lá. E a gente quer tratar, quer conversar. E o nosso protagonista hoje aqui é uma pessoa muito importante. O nome dele é Elias, profeta Elias. Só para você ter ideia, e pode ser que muita gente já saiba disso, mas aqui vamos nivelar todo mundo. Elias tinha uma posição muito importante, tem uma posição muito importante na Bíblia. Quando você olha no Antigo Testamento, 2 pessoas vão aparecer como líderes. Não é que os demais não tenham a sua importância, não tenham o seu significado, mas 2 pessoas vão aparecer na Bíblia como importantes, né? Você vai ver muito falar sobre Moisés e você vai falar sobre Elias. Elias realmente era o profeta onde você, na transfiguração de Jesus, quem aparece, quem fala ali é Moisés e Elias. Moisés e Elias. Quando Jesus pergunta, o que é que estão dizendo quem eu sou? E aí eles começam a dizer, uns dizem que você é Elias. João Batista é confundido como Elias. Enfim, você vai encontrar essa figura Moisés e Elias. E olha o que acontece com Elias. E por favor, deixa eu colocar você no contexto do texto. Acabe era o rei ali de Israel,
E ele era casado com Jezabel. Qual a definição de Jezabel? Jezabel era o diabo com saia. Você diz, rapaz, o diabo usa saia? Usa, entendeu? Na figura de Jezabel. Era uma mulher terrível, terrível. Então, rei Acabe era casado com essa mulher. E lógico, né, os dois, eles levam o povo, né, ali, o governo de Israel, o povo de Israel, a fazer coisas terríveis, terríveis, terríveis. Uma deles, né, uma das coisas era adorar a um outro Deus, Baal, e ela cria ali um ambiente onde levanta vários profetas, vários seguidores. Por 3 anos e 6 meses, Elias disse, não vai chover. E depois ele disse, vai chover. Um homem com uma palavra de Deus maravilhosa. E aí ele junta, depois de 3 anos e meio, junta todo mundo ali. E aí a gente tem grande batalha espiritual no Monte Carmelo, onde Deus se manifesta com fogo ali. Depois você olha essa história, é bem interessante. E tudo isso que eu estou falando é 1 Reis capítulo 18. Deus vence através de Elias, Deus é glorificado através de Elias, os profetas de Baal são dissipados, eles morrem, e aí o que acontece? Aí eu quero ler 1 Reis capítulo 19, 1 a 4. Ora, Acabe contou a quem? Jezabel, tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve o que, gente? E o que? Fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma siesta, sentou-se debaixo dela, como fosse uma árvore, né, pedindo a morte. Gente, Elias, profeta de Deus, homem de Deus, disse assim, me mata, Senhor. Eu já tive bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E aí você depois vai ver o choro de Elias. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma pessoa tinha uma palavra de Deus e entra numa situação. E essa história faz com que a gente converse hoje aqui. E eu quero contar a minha história também. Próximo ano a gente está completando 25 anos de CC Videira. E aí, glória a Deus. E quando nós tínhamos ali 5 anos, mais ou menos, eu ainda estava na controladoria de um grupo aqui de Fortaleza. E ao mesmo tempo eu estava dando assessoria para 2 investidores americanos. E nos tornamos amigos e procurando negócios para ele aqui no Brasil. E ele sabia que eu era pastor também. Sempre que ele estava no Brasil, vinha aqui para a nossa igreja. Eu conversei um pouco sobre o Instituto Vida Videira. E ele me convidou para a gente ir a Chicago. Os 2 moravam em Chicago. E ali eles iam fazer um jantar de levantamento de fundos para o IVV. Eu fui com a Nenê ali para Chicago. Fizemos a apresentação do Instituto Vida Videira, levantamos $5.000, trouxemos para cá, construímos o primeiro IVV, era bem nessa esquina aqui, literalmente, aonde está, que a bateria um pouquinho para lá, que era o Instituto Vida Videira. Construímos um consultório médico, construímos um consultório odontológico, a gente começou a atender aqui, e assim começou o Instituto Vida Videira. Mas ali em Chicago, depois a gente foi visitar a nossa filha, na Califórnia. E uma noite, estava ali, nós estávamos dormindo, eu, a Neném, e eu comecei a ter um problema no coração, taquicardia, coração, tucu, 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 tucu. Comecei a suar,
os pensamentos, eu não conseguia segurar meus pensamentos eu segurava na minha cabeça, e eu não conseguia, e eu tonto, eu disse, eu vou morrer, neném, aí eu acordei a neném, eu vou morrer, e a neném, calma, Costa, neném, eu vou morrer, eu comecei a me despedir, e aquela confusão, e cada vez maior, aquela coisa assim, vou morrer, e era uma coisa terrível que eu passei. A gente imagina que, né, que eu passei pelo menos umas 3 horas desse jeito, mas não, são poucos minutos. E, encurtando a história, neném, um casal que eu estava na casa deles, ele me levou para o hospital. Cheguei no hospital, tomei aquele amansa-leão, entendeu? Aí, tudo legal, tudo bom, tudo maravilha. Aí fiquei legalzão, né? Fui para casa, passei o dia dormindo, e não, foi só comida, foi alguma coisa que eu comi. Por quê? Porque eu me achava o cara. Eu dizia para mim, né? Rapaz, esse negócio de dormir 8 horas, esse negócio de isso é para gente preguiçoso. Para mim, meu amigo, 5 horas de sono, 4 horas de sono, estou satisfeito. Eu passei a vida toda dormindo 4, 5 horas de sono. Lembro que na época jogava tênis, 5 horas eu estava jogando tênis, depois 5 horas da manhã ter dormido 3, 4 horas da noite, entendeu? E aí voltava, tomava café, tinha meu momento com Deus, depois ia para o trabalho, e igreja, e aquela viagem. Essa era a minha vida. Voltei para lá, e eu disse assim, eu acho que está tudo bem comigo, toquei a minha vida do mesmo jeito, seguindo a mesma coisa. A igreja era ali, onde o pessoal está aí atrás, ali era a igreja era daquele tamanho. Eu me lembro num culto, na semana, a quarta do encontro, não era a quarta, era a terça do encontro, e eu estava bem na frente, né? E eu comecei a sentir a mesma coisa, coração, tuc, 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 comecei a ficar frio, suando, e eu disse, meu Deus, eu vou ter a mesma coisa. E a minha preocupação era cair ali na igreja, e o pessoal assim, agora pronto, o pastor está endemoniado. Peguei na mão da neném, me leva para o hospital, eu estou sentindo a mesma coisa. Amor, para o hospital agora. Tinha um pastor do meu lado, eu disse, cara, assume o culto aí, que eu não estou passando bem. Depois eu te explico. Fui para o hospital. Foi engraçado o médico que me atendeu no hospital. Cheguei lá, desesperado, assim, boa noite, me dê um negócio para dormir. Eu disse, calma, senhor, eu estou calmo, eu só quero um remédio para dormir. Senhor, o senhor está estressado. Eu sei que eu estou estressado, eu sei que eu não estou, eu só quero um negócio para dormir. Meu amigo, eu preciso conversar com você. Doutor, o senhor conversa comigo depois, me dê alguma coisa para passar esse negócio aqui. Aí ele falou, você tem que se cuidar. Não, eu prometo, vou me cuidar. E aí, de novo, amansa-leão. Lombradão, meu amigo. Ali, tal, fui para casa. E aí eu disse assim, rapaz, eu tô doente. Vou procurar ajuda. E fui para um amigo meu, psiquiatra. E aí ele fez as perguntas lógicas, assim, Costa Neto, você não está dormindo, né? Eu disse, estou. Quantas horas? Rapaz, 4, 5 horas. Não, você não está dormindo. Atividade física? Não faço, mas faço, não faço. E ele começou a fazer aquelas perguntas, tal, eu disse assim. Ele disse assim, cara, você está com um princípio de depressão. E você teve aí um princípio de pânico. E aí ele falou assim, bem-vindo ao mundo dos humanos. Você precisa se cuidar. E ele disse, olha, eu vou te passar aqui uma medicação. Me prometa que você vai tomar 1 ano. Porque daqui a 6 meses você vai achar que está bem. Se não está bem. E a medicação
vai te colocar do menos, tu está negativo, vai te colocar no zero. Você tem que mudar a vida, tem que mudar estilo de vida, tem que mudar um bocado de coisa na tua vida para tu começar a ter nível 1, 2, 10, 15, 20. E por vários anos, quero precisar aqui, pelo menos 2, 3 anos eu tomei antidepressivo. E pelo menos uns 15 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, pelo menos 15 anos da minha vida eu tomei medicação para dormir. Não estava com problema no casamento, não estava com problema espiritual. A igreja estava começando maravilhosamente bem e eu tive isso. Por isso que eu falo para você, como é bom a gente ter saúde nas nossas emoções. Gostando de como eram as tuas emoções? Rapaz, vocês vão rir. Minhas emoções eram desse jeito. Alguém chegava para mim assim: oi, Costanza, Jesus te ama. E eu me achava o cara. Eu disse: eu estou muito sensível a Deus. Se começasse um cântico, né? Cristo é meu fundamento, é meu fundamento. Eu me achava assim: pronto, Deus está falando comigo. As emoções, meu amigo, era... Porque, às vezes, a depressão depende de cada pessoa. Tem gente que passa por desequilíbrio, certo? Ou não é saudável emocionalmente, e ele pula aqui de riso, tá certo? Para raiva. Não tem um problema nas minhas emoções. Mas como é que ela está? Como é que ela está? Tem gente que chora por qualquer coisa. Mas tem gente que ri por qualquer coisa. Cara, minha tia morreu. Sério? Não, cara, isso é sério. É essa conversa que eu quero ter com você. E quais foram os passos errados que Elias deu, mas também a coragem de recomeçar. A coragem de recomeçar. O primeiro passo errado de Elias foi o quê? Fugir da realidade. Solidão. O texto diz que ele fugiu porque teve medo e foi para o deserto e largou o secretário dele, assim: eu quero ficar sozinho. Fugiu da realidade. Quem sabe hoje você disse assim: eu quero ir para a igreja, fala comigo. Fala comigo. Então Deus está falando contigo, vem cá. Não fuja da realidade. Encare isso na sua vida. É possível acontecer com pessoas como você. Eu não quero dizer que eu sou o cara, mas você me tem como seu pastor, como um bom exemplo. Glória a Deus por isso. Ei, gente, aconteceu comigo. Aconteceu com Elias também. Pode estar acontecendo com você. Você não tem ânimo de buscar Deus. Não tem ânimo de ter constante, não tem ânimo. As coisas, você tem investido na sua vida espiritual, e glória a Deus, continua investindo na tua vida espiritual, mas não dá nada certo para você. Por quê? Porque o problema não é espiritual, o problema é na tua alma. E você nega isso. Você ensina para muita gente, mas não consegue ser ensinado. Por quê? Porque você tem problema de alma. Você foge da sua realidade. E hoje Deus está dizendo o seguinte: eu, Deus, quero fazer você, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo sejam saudáveis até a minha vinda. O que aconteceu com Elias? Ele fugiu. Por quê? Porque teve medo. Fala comigo, por quê? Teve medo.
Eu não sou psicólogo, sou pastor. E aqui eu estou falando o que a Bíblia fala, não estou falando como um psicólogo. Eu não sou coach, sou pastor. Quero falar o que é que a Bíblia diz aqui. Não posso, e aqui não é diagnosticar o que é que você está passando. Mas eu, pelo exemplo de Elias, quem sabe pode ser o seu exemplo. Elias fugiu porque teve medo. Fala comigo, porque teve medo. Quem sabe a raiz do descontrole, da doença, é medo. E nunca ninguém falou isso para você. Medo de quê? Medo de perder o emprego. Medo de quê? Medo de ficar pobre. Medo de quê? Medo de não pagar as contas. Medo de quê? Medo de perder a mulher. Medo de quê? Medo de pegar o marido. Medo de quê? Medo de perder o filho. Medo de quê? Medo. Medo. No fundo, é medo. Ele fugiu porque teve medo. E toda decisão tomada com medo é um terreno de tomar uma decisão errada. Toda decisão, porque medo escraviza. E é difícil a gente admitir que tem medo. A gente admite que tem medo em algumas situações. Pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus, passei ali, morri de medo. É uma situação, mas ninguém admite que tem raízes de medo. Mas eu tenho notícia boa. Livro de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. No verso 14, diz lá, Hebreus 2, verso 14. Estão comigo, pessoal, até aqui? Diz assim: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha o 15, e libertasse. E o que, gente? E o que, gente? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Escravizado. O autor de Hebreus, ele traz essa revelação para a gente. Medo é um lugar de escravidão. Mas a notícia boa, Jesus Cristo quebrou isso na minha vida. Jesus Cristo quebrou isso na tua vida. Ele quebrou. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje tem notícia boa para você. Quem sabe tua ansiedade, quem sabe tuas preocupações, quem sabe suas decisões, quem sabe a forma alta aqui, baixo aqui, desordenada emocionalmente, é fruto de um medo. Abra assim a tua mão, quero orar por você. Jesus Cristo hoje quebra a escravidão do medo, quebra a escravidão do medo, quebra a escravidão do medo. Jesus Cristo quebra a escravidão. O Senhor fez, ó Pai, e eu oro sobre a vida de cada filho, de cada filha tua, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus, ó Deus, toda raiz de medo, Pai, que leva a decisões, Senhor, desordens emocionais, Senhor, meu Deus, sobre cada pessoa aqui, sobre cada pessoa online, ó Deus, Jesus Cristo vem hoje. Jesus Cristo, eu falo Jesus Cristo, eu falo Jesus Cristo, eu falo Jesus Cristo, libertando, Senhor, meu Deus, Pai, o teu povo, Senhor, meu Deus, da escravidão do medo. E toda a igreja diga amém. Amém, amém. Ele fugiu por causa que estava com medo. Outra coisa que a gente vai ver, que Elias fez, ele é demais para mim. Quando você pega o texto, né, Senhor, eu já chegou aonde eu havia, o texto, né, de 1 Reis 19:4, ele chegou, sentou-se debaixo ali daquela árvore, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sobrecarga, tá bom, chega, eu prefiro é morrer.
sobrecarga, peso demais. Gente, é porque Deus não é gente. Deus não é gente, Deus é Deus. Porque se Deus fosse gente, ele dizia assim: vem cá, Elias, tu entrou nessa por causa de ti, cara. Está demais para mim. Quem foi que pediu para você fazer o que você está fazendo? Está demais para mim, pastor. Está muito pesado para mim. E quem foi que disse que Deus te chamou para fazer tudo isso? Eu não quero que vocês aprendam quando tiver com o cabelo branco. Mas eu tenho aprendido com meus cabelos brancos que a gente não precisa de muita coisa. E aquilo que você está pagando e está custando a tua saúde, Deus não pediu para você fazer isso. Aquilo que você está pagando e a tua família está sofrendo a consequência, Deus não te chamou para você fazer isso. E aqui não é só para casais, não. Adolescente, jovem. Aquilo que você está fazendo e está custando irritação, ansiedade, Deus não te chamou para fazer isso. Eu pensava que eu era tudo, meu amigo. Eu fazia tudo, que eu podia tudo. Por quê? Porque eu estou no auge da minha vida. A flor da idade. Eu tenho que botar para quebrar. Por quê? Porque eu não quero, quando chegar com 50 anos, quero parar. Oh, mentira! Eu já aconselhei demais empresário. Não, pastor. Cara, diz, bicho, tu está demais. Não, é porque assim, pastor, eu botei uma meta na minha vida. Quando tiver 50 anos, eu vou parar. Um dia desse eu me encontrei com ele e disse assim: bicho, nem parou, né? Mentira, cara. Desequilíbrio é sinal de doença. O cara começa a cuidar do corpo. Não, pastor, agora eu estou malhando. Oh, que legal. Daqui a 3 meses o cara está malhando, está andando de bicicleta, está nadando, está correndo, está não sei o quê. Não, eu vou fazer Ironman. Maluquice, mano. Comia tudo desorganizado. Agora, está com 15 dias que ele foi para nutricionista, agora está tomando tudo certo. Está dando aula de alimento. Aí fazendo jejum de 30 horas. Exagero, é tudo exagerado. A pessoa entra para fazer um curso, é legal, tá fazendo, não, daqui a pouco é o curso, é o mestrado, é o doutorado, é não sei o que, é o pós-doutor, é não sei o que, é um jeito doido. Desequilíbrio, meu irmão. Desequilíbrio total. Quando você olha para cá, diz assim, é demais para mim, é lógico que é demais, é preocupação demais. Você precisa aprender a dizer não. Precisa não. Precisa não, gente. Ei, está cuidando da saúde, legal, fantástico. Para. Você foi chamado para ser atleta? Fui, pastor. Eu estou vendo que agora eu não sou mais engenheiro. Eu vou ser agora representante do Brasil das Olimpíadas. Está legal. Então, vai firme isso aqui. Mas foi chamado para ser atleta? Não. Então, seja chamado para ser saudável. Eu sou pastor e amo ser pastor. Tu não imagina quantos convites eu recebo? É para jogar tênis, é para fazer karatê, é para fazer jiu-jitsu, é para fazer maratona, é para fazer nadar. E eu era desse jeito. Gente, eu estou contando essa história porque eu era desse jeito. E aí, hoje, coisa boa é você ser equilibrado. Pastor, mas eu só tenho 25 anos. Que Deus te dê sabedoria nos teus 25 anos. Que Deus te dê sabedoria. Não, pastor, mas eu sinto que eu estou numa estação que eu preciso investir. Que Deus esteja, que você tenha
honestidade. Ouça de Deus que isso é verdade. Mas determina. São 3 anos, são 4 anos, são 5 anos. A gente vai ver sobrecarga. Outro erro. Tá certo? Sentimento tóxico, medo, vitimismo, pobre de mim. Ele fugiu, ele sobrecarga demais e vitimismo. Tem gente que gosta, que precisa dizer que é doente, porque ele só fala da doença dele. Tinha uma pessoa, a gente tinha amizade, tal, conhecia, mas já para não gostar mais com esse cara, não. Eu me encontrei em determinado lugar com ele e tal, aí, pastor, aí começou a conversar comigo, puxar assunto, aí a gente tem a mesma idade, né? Eu tenho 62, não, eu tenho 63, a gente tem a mesma idade. Tu sabe qual foi a primeira conversa dele? Pastor, o que é que o senhor toma de remédio? O senhor toma isso aqui? O senhor toma remédio? O senhor toma isso aqui? E qual é o remédio que o senhor está? E as vitaminas que você está tomando? E não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, foram 15 minutos para saber de remédio. Porque tem gente que diz assim, eu preciso ficar doente, porque a minha doença faz com que as pessoas olhem para mim. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Minha família não vê, meu marido não vê, minha família não vê, minha mulher não me vê, ninguém me vê, o governo não vê, não sei o que, não sei o que. Eu vou para os Estados Unidos porque o Trump salva todo mundo. Ei, brincadeira sem graça. Desculpe, não bate palma nada não. Apaga. Não, tem gente, rapaz, que é assim. Por quê? Porque é bom ser vítima. Ele fugiu, se isolou, e aí se achou coitadinho. Eu quero morrer. Tem ninguém que disse isso aqui, graças a Deus. Mas isso é sinal de vitimismo. Quero morrer. Deus não é gente. Ainda bem que Deus não escuta a oração que a gente faz. Que se fosse a gente assim, vai cair um raio. Não, porque Deus tem misericórdia. Isso aqui foi o lado ruim. Qual foi o lado bom que aconteceu com ele? De recomeçar. Gente, olha isso aqui. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 9. 1 Reis 19, versos 5 a 9. Diz assim, ó. E aí ele, no deserto, quero morrer, todo mundo morreu, sou sozinho. O que aconteceu? Depois ele se deitou debaixo da guiesta e dormiu. E fez o que, gente? Dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de... Olha o que é que ele fez. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque ele estava dormindo. Pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ele descansou. Não está a minha história. Não negocie o meu sono. Não negocie o meu sono. Eu sei o valor de um sono. Mais uma vez, não sou da área de saúde. Aqui não é médico que está falando. Mas eu falo para mim, digo de mim. Eu, quando durmo bem, é diferente. E quando eu olho para Elias, o anjo não acordou Elias e disse, Elias, jejua, você está precisando de jejum. Você está precisando de oração. Você está precisa buscar Deus. O anjo olhou para ele, come
bebe ele e foi dormir. Quem sabe a palavra de Deus para a sua vida hoje é: vá dormir, vá descansar. Escuta isso aqui, gente. Tem coisas que Deus faz quando eu faço, mas tem muita coisa que Deus faz quando eu estou descansando. Há uma promessa de Deus, dita por Salomão. Salomão podia dizer assim: eu sou o cara, o que eu tenho sou eu. Ele diz assim: se não for o Senhor, se não for o Senhor, inútil será levantar tarde, comer tarde. E ele usa a expressão: comer o pão no suor e com muito sacrifício. Assim, Deus dá enquanto a gente dorme. Eu não estou estabelecendo aqui o ócio, mas quem sabe para ter paz, para ter saúde, para ter equilíbrio, vá descansar. Eu vou falar o meu testemunho. Não vou para vigília. Eu? Vou não. Vigília para 2, 3 horas da manhã, tô fora. Gente, eu estou falando de mim. Vocês gostam? Pode ir. Mas eu, porque é o meu gatilho, gente. Eu conheço o meu gatilho. Eu conheço o que aconteceu comigo. Excesso de atividade. Excesso de atividade comigo. Pela 4ª vez, estou dando meu testemunho. Porque para mim, Deus me curou. A minha cura começou quando eu comecei a dormir bem. Eu sou um péssimo companheiro de viagem. Pergunta a Neném. Viajar comigo é horrível, porque eu não sei o que é que acontece comigo quando eu sento na cadeira, fecha aquela, aí dá aquela pressão, gente, é um sono. E dali, se eu emendar, é tchau. Eu não canso de, quando eu acordo, eu digo assim: decolou ou não decolou? Nem sei. Deus me curou, mas eu ouvi a voz dele dizendo assim: Costa Neto, vá dormir. Vá dormir. Descansa. Descansa. Quando ele descansou, Rafael, começou a cura dele. Porque ele descansou, o outro passo, ele foi para a presença de Deus. Agora sim, ele cuidou do corpo, foi descansar, e agora Deus disse assim: agora vem para a minha presença. Eu vou passar, eu vou falar, eu quero que você escute. E quem sabe, o passo que você tem que dar hoje é descansar. Pastor, eu tenho feito isso. Você está falando comigo? Sábado geralmente não gosto de atividade, me preparo para o culto, fico geralmente em casa, final da tarde, 6 horas, eu e a Nenê, a gente janta, come ali, vamos assistir um filmezinho. Ontem, 8h30, eu estava dormindo. Hoje eu prego 5 cultos. Pastor, isso é demais. Não, é porque eu descansei. Porque eu descansei. Quem sabe a palavra para ti hoje é equilíbrio. Mas quem sabe a palavra para ti hoje é presença de Deus. Agora é hora de você ir para a presença de Deus. Agora é hora de você buscar a Deus. Agora é hora de você descansar. Olha essa palavra aqui, Mateus capítulo 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele descansou, ele agora está buscando a Deus, ele ouviu de Deus, e aí você vai encontrar 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Então ele se levantou, comeu, fortalecido naquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus, e ali ele recebe uma palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 15 e 16, o Senhor lhe disse: volte pelo mesmo caminho, vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nanzi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safai, para suceder você como profeta. Ele descansou, fala comigo, gente. Ele descansou, ele buscou a presença de Deus, ele investiu no espiritual. Qual foi a cura de Elias? Propósito. Eu atendi uma senhora e ela estava num processo grande de depressão e falava todo tremendo, e realmente ele dava dó vendo aquela senhora. E ela conversou comigo, tal, não sei o que queria fazer, porque soube que eu tinha passado por esse processo, tal. Eu contei minha história para ela, aquela coisa toda. Ela pediu para orar, e qual era um conselho que eu tinha para ela. Eu senti dizer para ela. Eu disse: olha, vem cá, você não quer servir no Instituto Vida Videira, não? Você deveria servir. Mas pastor, assim, eu estou precisando de ajuda. Eu vou ajudar outras pessoas assim. Você deveria ir. Experimenta servir lá no Instituto Vida Videira. Eu me esqueci dessa senhora. Eu não sei nem quantos meses passaram. Eu me encontrei com ela servindo aqui na recepção. E quando eu encontrei, achei ela legal assim, né? Os olhos brilhando. E eu disse: tudo bem, faz tempo que eu não encontrava a senhora. Tudo bem, tudo jóia. Eu disse: como é que você está? Não, pastor, ainda estou no processo, mas estou bem melhor. É bem melhor. Foi. E eu disse: eu nem me lembrava o que eu tinha falado para ela. Olha, eu estou servindo lá no instituto, viu? E ela disse assim para mim: olha, pastor, naquele dia eu fui pegar um conselho do senhor. Eu saí assim um pouco triste, porque ao invés de o senhor me dar o senhor mandou eu servir. Mas sabe de uma coisa? Eu disse: rapaz, é meu pastor, eu vou obedecer meu pastor, vou servir no instituto. E ela disse assim: pastor, não tinha noção, mas a minha cura veio quando eu comecei a servir outras pessoas. Quando eu comecei a perceber que eu tinha um problema, mas tem gente que tem um problema muito maior. Quando eu percebi que eu tinha uma dor, mas eu comecei a perceber que tem gente que tem uma dor muito maior. Eu comecei a perceber que a minha doença podia ser um canal para curar outras pessoas. Pastor, hoje eu ainda estou no processo, mas servir outras pessoas trouxe cura para minha vida. Está com ansiedade? Começa a dar mais. Está preocupado? Começa a servir mais. Ei, está preocupado com a vida? Começa a ver que a vida não é sobre você. A vida é também ajudar outras pessoas. Está sem tempo? Começa a liderar um GC. Está sem tempo? Começa a fazer fundamento. Está sem tempo? Começa a ensinar outras pessoas. Está sem tempo? Começa a vir aqui caminhar com outros homens aqui na arena. Ei, começa a conhecer pessoas, começa a ter propósito de vida. Sabe por que muita gente ama o seu vizinho, ama o
projeto Ame Seu Vizinho, e ficam assim, pastor, é bom demais, porque quando a gente começa a amar Deus e amar pessoas, muda a nossa vida, muda a minha vida. Ei, a cura de Elias veio quando ele descansou, quando ele ouviu a voz de Deus, mas quando ele atendeu a missão de vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, missão de vida, os olhos do Senhor sobre a sua vida amando outras pessoas, a sua vida ajudando outras pessoas, a tua cura vindo em abençoar outras pessoas, em sentar com outras pessoas, a ter vida, porque você está tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas.